Um carro de luxo enguiça no meio do centro cívico, parando o trânsito. Dentro, um milionário em pânico. Ninguém entende o que houve. De repente, um garoto de 13 anos com um carrinho de sucata se aproxima e diz: "Senhor, eu sei consertar esse motor." A multidão ri, mas o que ele faz em seguida silencia toda a cidade e muda 2 vidas para sempre. Antes de começar, conta pra gente de onde você está assistindo. E já deixe o seu curtir, porque o que vem agora vai mexer com você de um jeito que não dá para esquecer. O sol do meio-dia estilhaçava o asfalto de Curitiba quando o ronco metálico cortou o ar como um grito sufocado. O Audi R8V10 azul, brilho de luxo no meio do trânsito pesado do centro cívico, engasgou 2 vezes e morreu. O som seco do motor parando foi seguido por um coro de buzinas impacientes. Motoristas saíram dos carros, curiosos e irritados. Celulares começaram a se erguer como antenas prontas para gravar o espetáculo do caos. Dentro do veículo, Fernando Moretti, empresário conhecido e dono de uma construtora bilionária, golpeava o volante com frustração. "Droga! Agora não!" Vestido em terno cinza claro, gravata afrouxada, ele olhava para o relógio caro no pulso. Faltavam 20 minutos para a reunião mais importante do ano. Do outro lado da rua, Kaique Andrade, 13 anos, empurrava o carrinho de sucata que usava para recolher pedaços de metal. O barulho distinto do motor chamara sua atenção antes mesmo da parada. Ele parou, ergueu o rosto suado e ouviu. O menino fechou os olhos por um instante. O silêncio após o colapso do Audi dizia tudo. Não é o motor, é o coração dele que está travando. Falou baixo, mas com a certeza de quem aprendeu a ouvir antes de julgar. A multidão se aproximava. Um homem de terno apontou o celular e gritou: "Olha lá! O carrão do milionário pifou no meio da avenida." Risos se espalharam. Fernando saiu do carro, pegou o celular e ligou para a concessionária, andando em círculos. "Eu não quero desculpas. Quero um técnico aqui em 5 minutos. 5!" Sua voz ecoava misturada ao barulho dos buzinaços. Kaique observava tudo, calado. O suor escorria pelo rosto magro e o sol fazia o asfalto parecer derreter. Ele olhava o Audi como quem olha um corpo vivo tentando respirar. De repente, uma ideia atravessou sua mente como um raio. Empurrou o carrinho até a calçada oposta, respirou fundo e atravessou entre os carros. "Senhor!" gritou, aproximando-se. "Posso ajudar?" Um segurança o interceptou de imediato. "Sai daqui, moleque, tá pensando o quê?" "Eu sei o que aconteceu com o carro." "Não encosta, garoto, vai arrumar confusão." As pessoas começaram a filmar a cena. Uma mulher comentou alto: "Essas crianças de rua se metem em tudo. Daqui a pouco estão pedindo dinheiro." Outros riram. Fernando levantou o olhar, irritado com o tumulto. "O que está acontecendo agora?" O segurança respondeu: "Esse moleque diz que sabe o que houve com o carro, doutor." Fernando bufou. "Ah, ótimo. Agora tem um mecânico mirim. Que dia maravilhoso." Mesmo assim, Kaique insistiu. "Eu só preciso de 5 minutos, senhor. O barulho que o motor fez antes de parar é de fusível queimando. O carro está tentando puxar energia de um módulo auxiliar e isso está travando a ignição." As palavras saíram rápidas, mas seguras. Fernando franziu o senho. "Como é que você sabe disso?" "Eu escuto motores desde que nasci." A multidão caiu na risada. Um homem debochou: "Escuta motores? Esse menino acha que é médium de carro." Outro respondeu: "Vai trabalhar, moleque." Kaique ficou parado com o olhar firme. "O senhor pode me dar 5 minutos ou pode esperar o guincho. Só quero tentar." Fernando hesitou, olhando para o relógio. O calor fazia o ar vibrar sobre o asfalto. O Audi reluzia como uma fera ferida no meio da rua. A multidão zombava. O som das buzinas parecia cada vez mais alto. Fernando olhou o garoto suado, com a roupa suja de graxa, mas com uma convicção que o incomodava. Ele gritou no telefone: "Se essa porcaria não ligar em 5 minutos, eu perco milhões."
Kaique respirou fundo, os olhos fixos no carro. O senhor já perdeu algo mais importante que isso. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que todas as buzinas. O sol começava a baixar quando Kaique empurrou o carrinho de volta pelas ruas de Curitiba. O barulho das rodas velhas sobre o asfalto se misturava ao eco distante dos motores que passavam. A poeira grudava no suor do rosto, mas ele seguia firme, com a cabeça cheia do som que ouvira horas antes. O dual de V10 engasgando. O ferro velho surgia como uma ilha de sucata entre galpões e terrenos baldios. Portão enferrujado, cheiro de óleo queimado e um cachorro velho dormindo ao lado de um motor aberto. Kaique empurrou o carrinho para dentro e ouviu a voz grave, rouca e familiar de seu Raimundo. Demorou, menino. Já achei que o trânsito te engoliu. Engoliu quase, mas vi um carro morrer no meio da avenida. E ninguém sabia ouvir o que ele estava pedindo. Seu Raimundo, homem de mãos grossas e olhar manso, limpou as mãos num pano imundo e riu. Motor fala, mas quase ninguém escuta. Só quem tem paciência de pobre é que aprende. Kaique sorriu de leve, colocando as peças separadas sobre a bancada. Pedaços de ferro, parafusos e cabos que ele recolhera pelas ruas. Cada item parecia inútil, mas o garoto os olhava como se fossem joias. Hoje deu pouco. Tentei vender umas carcaças para o rapaz do depósito, mas ele disse que o preço caiu. Esses atravessadores só pensam no lucro, disse o velho. Mas deixa, uma hora esse ferro vira ouro para quem sabe mexer. O garoto ficou em silêncio por alguns segundos, observando as pilhas de motores velhos empilhados em caixas de madeira. Cada um tinha uma história, um ruído que ele lembrava de cor. Depois, enxugou o rosto e foi até o canto onde havia uma pequena mesa improvisada com ferramentas, uma garrafa d'água e um rádio quebrado. Ligou o rádio, mas só chiado. Mesmo assim, ficou ouvindo. Seu Raimundo observava o menino com o olhar de quem vê um reflexo do próprio passado. Tua avó ligou cedo. Tava te esperando no hospital. Kaique assentiu, com a expressão cansada. Eu sei. Tô indo pra lá agora. Pegou uma sacola com algumas moedas enroladas num pano. O hospital público ficava a 20 minutos dali, andando rápido. Kaique foi a pé, desviando de carros e buracos. No caminho, passava por outdoors, mostrando carros novos e rostos sorridentes. Era como atravessar dois mundos, o das vitrines e o das calçadas. Quando entrou no hospital, o ar frio do corredor fez o corpo estremecer. O cheiro de desinfetante era forte. Passou por enfermeiras apressadas, macas, conversas baixas. No quarto 207 encontrou Dona Lourdes, sua avó, deitada, os cabelos brancos contrastando com a pele pálida. Ela sorriu quando o viu. Meu menino, achei que não vinha hoje. Kaique se aproximou, segurou a mão dela com cuidado. Tive que juntar umas peças, vó, mas estou aqui. O monitor apitava devagar ao lado da cama. Ele olhou o soro pingando e perguntou baixinho. O médico falou com a senhora? Falou. A cirurgia está marcada, mas precisa pagar tudo antes. 37 mil, uma fortuna. Ela tentou sorrir, mas a respiração curta denunciava o cansaço. A gente vai dar um jeito, vó. Não quero que se desgaste por isso, Kaique. Ele apertou mais a mão dela. Eu vou arrumar esse dinheiro, nem que eu tenha que consertar o mundo inteiro. O olhar da avó se encheu d'água. Você tem o coração do seu pai e as mãos do senhor Raimundo, respondeu ele, tentando sorrir. O silêncio no quarto era quase sagrado. O garoto pegou uma pequena caixa de madeira do bolso e a abriu. Dentro, um pedaço de metal gasto que ele polira até brilhar. Olha, vó, lembra daquele motorzinho do liquidificador velho? Consertei. Agora ele roda de novo. Ela riu baixinho, surpresa. Você conserta tudo mesmo, menos o tempo, respondeu ele, num sussurro que parecia mais um pensamento. Minutos depois, a enfermeira pediu que ele se retirasse para o horário de visitas terminar. Kaique se despediu, beijando a testa da avó.
Volto amanhã cedo e volto com uma boa notícia. Ela sorriu fraco. O som que mais gosto de ouvir é o de motor feliz, meu filho, e o seu coração tem esse som. Ao sair, o garoto caminhou pelo corredor iluminado, sentindo o peso da promessa ecoando dentro dele. O mundo parecia girar devagar demais para quem precisava correr contra o tempo. De volta ao ferro velho, o céu já estava escuro. As luzes amareladas dos postes piscavam. Seu Raimundo o esperava na porta, sentado numa cadeira de madeira, fumando devagar. Ela tá firme? Tá, mas precisa da cirurgia logo. O velho assentiu, olhando para o horizonte. E o dinheiro? 37 mil. Seu Raimundo deu uma risada curta, cansada. Isso é mais do que esse ferro velho inteiro vale. Bucaíque respondeu sem hesitar. Então eu vou fazer ele valer. O velho olhou para o menino e viu nos olhos dele uma determinação que assustava. Tu é teimoso igual teu pai. Ele também achava que podia consertar tudo. E ele podia? Quase tudo. Só não consertou o próprio coração quando o mundo quebrou ele. O vento soprou, espalhando o cheiro de ferrugem. Caíque ficou quieto por alguns segundos. Depois, levantou uma das tampas de metal e acendeu uma lâmpada fraca sobre a bancada. Pegou um motor velho de moto e começou a desmontar. Seu Raimundo o observava intrigado. Vai mexer nisso agora? Enquanto a cidade dorme, os motores contam segredo. O som das ferramentas ecoava pelo ferro velho, misturado aos grilos e aos estalos da noite. A cada peça limpa, o garoto murmurava números, ruídos, lembranças. Era como se estivesse estudando uma língua invisível. Depois de horas, guardou as peças numa caixa, lavou as mãos e olhou o horizonte escuro da cidade. Pensou na avó, no som do monitor no hospital, no número que não saía da cabeça, 37 mil. E ali, no meio das sombras e do ferro, prometeu em voz baixa: eu vou conseguir. Nem que para isso eu tenha que dar vida a cada motor esquecido desse lugar. O vento soprou mais forte e uma lona balançou sobre os destroços. O ferro velho parecia respirar com ele, um gigante adormecido esperando ser despertado. Caíque apagou a luz, deitou em um colchão fino ao lado de uma pilha de engrenagens e fechou os olhos. Mas antes de dormir, ouviu ao longe um ronco familiar de motor ecoando pelas ruas, e o som trouxe de volta a imagem do Audi azul, o carro que havia morrido em plena luz do dia. O som o perseguia no silêncio da noite, e sem entender por que, ele teve a sensação de que aquele barulho ainda voltaria para ele, como um chamado. O asfalto ainda fumegava do calor quando Fernando Moretti tentava manter a calma ao lado do Audi azul parado. Em volta, o público só aumentava. Pessoas filmavam de todos os ângulos, curiosas, rindo, comentando alto. O som das buzinas se misturava às vozes. De repente, o burburinho mudou de tom. O som de uma moto esportiva estacionando chamou atenção. Dela desceu um homem alto, de macacão preto impecável com o logotipo Torque Alto bordado no peito e óculos escuros que refletiam o sol. O nome Rogério Lopes vinha costurado em letras prateadas no bolso, e o público logo reconheceu. Olha quem chegou, o mecânico das lives, gritou alguém rindo. Rogério tirou os óculos com um movimento teatral e respondeu alto. Problema de motor? Então chegaram os profissionais. As pessoas riram, já pegando os celulares. Ele adorava isso. Fazia pose, ajeitava o cabelo, cumprimentava alguns curiosos como se estivesse num programa de TV. Fernando o olhou com alívio. Você trabalha na Torque Alto, não é? Já ouvi falar. Exatamente, doutor. A oficina mais equipada de Curitiba. Isso aqui eu resolvo com uma mão. Rogério olhou em volta, percebendo que havia câmeras gravando, e se aproximou do carro com passos calculados. Foi então que notou Caíque, parado alguns metros atrás, segurando o carrinho de sucata. E o que é isso? Perguntou, num tom entre ironia e desprezo. Eu só disse que podia ajudar.
Respondeu Kaique, firme, mas sem arrogância. Rogério riu, alto. Ajudar você? Com o quê? Vai rezar pro motor? A plateia voltou a rir. Um grupo de adolescentes, com o celular na mão, começou a filmar de perto. Rogério aproveitou o público. Pessoal, é isso que eu falo nos meus vídeos. Hoje em dia, qualquer um acha que entende de mecânica porque assistiu meia dúzia de tutoriais. Apontou para Kaique. Esse aí é o retrato disso. O garoto abaixou a cabeça por um instante, mas o olhar continuava firme. Fernando tentava conter o nervosismo. Você consegue resolver ou não? Claro que sim, doutor. O problema aqui é básico. Já vi isso dezenas de vezes. Rogério abriu o capô do Audi com um gesto calculado, como quem abre as cortinas de um palco. O barulho do metal ecoou, e ele olhou em volta com um meio sorriso, saboreando o momento. Pode deixar que agora vocês vão ver um profissional em ação. A multidão se aproximou. Celulares piscavam, o ar parecia vibrar. Ele puxou uma maleta reluzente do porta-malas de sua moto e começou a mexer com ferramentas caras. Enquanto isso, Kaique observava à distância, atento. O som do motor, o cheiro do calor vindo do capô, tudo gritava para ele que Rogério estava mexendo no lugar errado. Ele deu um passo à frente. Senhor, não é aí. Rogério virou o rosto lentamente. O quê? O problema não é no sistema principal. O som é de falha elétrica no módulo lateral. O silêncio durou 1 segundo e depois veio a gargalhada coletiva. Rogério olhou em volta, divertido com o apoio da plateia. Tá vendo, pessoal? Até os catadores agora querem ensinar quem estudou anos. Eu não tô querendo ensinar. Só tô ouvindo o que o motor disse. Ah, claro. O motor falou com você. Daqui a pouco o escapamento vai te mandar mensagem, né? Fernando suspirou, impaciente. Resolve logo, Rogério. Eu já perdi tempo demais. Deixa comigo. O som metálico das ferramentas recomeçou. Rogério mexia rápido, com gestos espalhafatosos, falando alto como se narrasse um vídeo. Aqui, ó, sensor de ignição. Aposto que queimou. Clássico. Um homem da plateia comentou. Esse cara é fera. Vive postando os concertos no canal. Já vi ele desmontar um carro inteiro em 20 minutos. Kaique sentia o peito apertar. O menino via as mãos de Rogério soltando peças que não precisavam ser mexidas, e o motor, silencioso, parecia se calar em dor. Ele tentou outra vez. Moço, se continuar mexendo aí, vai piorar. Rogério ergueu o rosto devagar, o olhar agora endurecido. Você ainda está aqui? Quer que eu te arrume um balde para recolher as sobras? Porque é o máximo que você entende. Ferro velho. Alguns riram mais alto. Kaique deu um passo para trás, engolindo em seco. A cada risada, o rosto dele endurecia mais. Rogério voltou a mexer. Fernando, desconfiado, olhava o painel do carro. O motor continuava morto. Vai demorar muito? É questão de segundos, doutor. Esse carro é delicado. O motor italiano precisa de carinho, não de desespero. Ele riu da própria piada, mas o suor começava a escorrer pelo pescoço. Kaique observava o fio de fumaça sutil subindo do lado esquerdo do capô. Sabia que algo estava prestes a queimar, mas ninguém o ouvia. O garoto tentou mais uma vez com voz calma. O som mudou, tá travando. Rogério o ignorou completamente. De repente o painel piscou. Um estalo seco ecoou. A multidão deu um pulo. Rogério fingiu naturalidade. Normal, a tensão cai um pouco quando a gente mexe, mas seu tom já não convencia. Fernando respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Doutor, confie no profissional. Isso aqui é simples para mim. Enquanto ele tentava disfarçar a insegurança, uma mulher na plateia filmava de perto e cochichava. Olha o menininho ali, ele avisou. O comentário passou de pessoa em pessoa, como um eco. Rogério percebeu. O rosto endureceu. Virou-se para Kaique e, num tom de desprezo controlado, disse: Quer saber, garoto? Faz o seguinte, volta pro lixão. Aqui é motor de verdade, não lata velha. A frase cortou o ar como uma lâmina.
O riso coletivo veio em seguida, alto, áspero. Kaique respirou fundo, tentando manter o controle. O peito subia e descia rápido. Fernando olhou para ele por um instante, depois desviou. O garoto pegou o carrinho de sucata e começou a recuar lentamente, com o olhar preso no carro. O som abafado do motor tentando pegar e falhando o acompanhava como um aviso. Rogério sorriu, satisfeito com a reação do público. É isso aí, pessoal. Mais um caso resolvido em breve pela Torque Auto. E olhou para as câmeras, piscando como se fosse uma celebridade. Mas o motor não ligava. E Kaique, caminhando para longe, sabia que aquele som, aquele silêncio pesado, ainda não tinha terminado de falar. O sol da manhã entrava pelas frestas do telhado do ferro velho, desenhando listras douradas sobre o chão coberto de graxa. O lugar parecia outro mundo, um labirinto de ferro, cabos e lembranças metálicas. Cada motor, cada peça encostada nos cantos tinha uma história própria. Kaique estava sentado sobre uma pilha de pneus, desmontando um alternador enferrujado. O som metálico das ferramentas se misturava ao canto distante de pássaros. O garoto mexia concentrado, o rosto sério, os dedos ágeis, como quem lida com algo vivo. Seu Raimundo, encostado na porta do galpão, observava. Fumava devagar, com o olhar atento, como quem estuda um aprendiz. Tu parece que nasceu com ouvido de mecânico velho, menino. Kaique olhou de relance, sem parar o que fazia. Motor não mente, seu Raimundo. Ele sempre avisa antes de quebrar. A gente que não escuta. O velho sorriu, impressionado com a segurança do garoto. Deu 2 passos à frente, apontou para um monte de peças. Então me diz, sabichão, qual desses aí tá com o coração batendo errado? Kaique se levantou, limpou as mãos na calça e caminhou entre os motores empilhados. Fechou os olhos. O som do vento passava pelos buracos das carcaças, produzindo um zumbido leve, quase melódico. Ele se agachou ao lado de um motor de Kombi antiga, encostou o ouvido. Depois, sem hesitar, falou. Esse aqui. Por quê? Ouvi o estalo no eixo. Tá travando. O barulho é fino, mas constante. É o tipo de dor que motor sente quando não gira como devia. Seu Raimundo arqueou a sobrancelha. E se eu te disser que eu troquei o rolamento semana passada? Kaique sorriu de canto. Trocou o rolamento errado. O velho soltou uma risada curta. Menino danado. Havia algo de poético naquela rotina. O ferro velho, que para muitos era apenas um depósito de sucata, para eles era quase um templo, um lugar onde as máquinas falavam. Não com palavras, mas com sons, vibrações e lembranças. O garoto passou por outro motor, encostou o ouvido e comentou. Esse daqui grita de raiva. Tá pedindo para girar de novo. O velho respondeu. E o que você faz quando um motor te pede isso? Eu escuto até ele se acalmar. Durante minutos, o som das ferramentas e o assobio do vento tomaram o lugar de qualquer conversa. Era como se o mundo ali dentro girasse em outra frequência. Mas nem tudo naquele dia parecia normal. Havia uma tensão no ar, algo que Kaique não conseguia nomear, mas sentia no peito. Um peso. Parou por um instante, olhou para o rádio velho em cima da bancada. O chiado constante parecia repetir uma frase sem sentido. Seu Raimundo percebeu o olhar distante do menino. Tá pensando na tua avó, né? Kaique assentiu. Ela não anda bem, não é? Ontem ela parecia cansada. Demais. O velho apagou o cigarro e se aproximou. Menino, tem coisa que motor nenhum conserta, mas a gente tenta mesmo assim. Kaique respirou fundo. Eu prometi que ia conseguir o dinheiro. Não posso falhar. O velho suspirou, encostando no balcão. Teu coração tá mais barulhento que qualquer motor aqui dentro. O comentário arrancou um pequeno sorriso de Kaique, mas ele logo voltou a se concentrar. Pegou uma chave inglesa, apertou um parafuso e fez o motor girar lentamente. O som voltou firme, redondo. Aí, agora tá respirando direito. O velho o observava em silêncio, quase orgulhoso.
Se o mundo tivesse mais gente que escutasse antes de falar, talvez girasse melhor também. O tempo passou sem que percebessem. O som de cada engrenagem se tornava música, mas quando o sol começou a cair, o telefone velho do ferro velho tocou. Um toque agudo, destoante. Seu Raimundo atendeu. A voz do outro lado era de uma enfermeira. A expressão dele mudou. O rosto endureceu. Entendi. Tá certo. Avisa que ele vai passar lá. Kaique parou o que estava fazendo. É ela? O velho respirou fundo. É, disseram que o estado dela piorou. O médico quer falar contigo. O silêncio voltou a dominar o lugar. O garoto enxugou o suor das mãos no pano e olhou em volta. Todos aqueles motores, que até pouco tempo pareciam vivos, agora pareciam apenas pedaços de ferro. O tempo tá acabando, né? Tá correndo mais rápido que tu, menino. Kaique abaixou a cabeça. Ficou alguns segundos imóvel, até que um som baixo de corrente rangendo chamou sua atenção. Era o motor da Kombi antiga que ele havia consertado minutos antes. Um som constante, quase um ronco calmo. Ele se aproximou devagar, encostou o ouvido e murmurou. Mesmo quebrado, ele ainda tenta girar. A frase saiu quase como uma prece. Seu Raimundo percebeu. Vai, menino, tua avó te espera. Kaique olhou o portão, depois as mãos sujas de graxa. Preciso tentar de novo, seu Raimundo. Não posso esperar ninguém resolver o que eu sei fazer. Tentar o quê? O garoto pensou por um instante antes de responder. O que eu escutei ontem ainda não acabou. Eu sei. O velho ficou calado, apenas assentiu. O vento fez balançar as latas penduradas no teto, produzindo um tilintar leve que soava quase como aplauso. Kaique pegou o casaco velho, ajeitou o carrinho de sucata e saiu pelo portão. O céu estava nublado e a cidade começava a se iluminar aos poucos. O caminho até o hospital parecia mais longo que o normal. Cada passo pesava. Ele lembrava da voz da avó, das promessas que fez. O som dos carros ao longe soava diferente, como se cada motor pedisse algo que ele ainda não entendia. Na porta do hospital, o vento gelado trouxe o cheiro de chuva. Antes de entrar, Kaique olhou para o alto e disse em voz baixa, se tiver um jeito, eu vou achar. Custe o que custar. 2 dias depois do episódio no Centro Cívico, o vídeo já estava em todos os cantos da internet. Bastava abrir qualquer rede social para encontrar o título em letras garrafais. Menino de rua tenta consertar carro de luxo e passa vergonha diante de mecânico famoso. O vídeo começava com a voz de alguém rindo atrás da câmera. Olha isso! O moleque jurando que entende de motor. Em seguida, aparecia a imagem de Kaique, sujo de graxa, falando com convicção diante de uma multidão que o ridicularizava. A parte final mostrava Rogério Lopes rindo e dizendo a frase que virou meme. Volta pro lixão, menino. Aqui é motor de verdade, não lata velha. A risada coletiva encerrava o vídeo. Em menos de 24 horas, mais de 200 mil compartilhamentos. Alguns riam, outros criticavam a crueldade, mas quase todos tinham algo a dizer. E Kaique, mesmo sem celular próprio, acabou vendo o vídeo. Foi um colega catador quem mostrou, rindo sem maldade. Olha aqui, Kaique, tu ficou famoso, rapaz. Tá no YouTube, no TikTok, até em página de humor. Ele entregou o aparelho e o garoto viu a própria imagem congelada na tela. O rosto tenso, o suor, o olhar de quem acreditava no que dizia. Mas o som das risadas no fundo fez o peito dele encolher. Assistiu até o final, sem piscar. Quando o vídeo terminou, o silêncio dele foi mais pesado do que qualquer palavra. O colega tentou amenizar. Ah, não liga, não. Povo gosta de fazer piada com tudo. Kaique apenas devolveu o celular. Eles não ouviram o motor, só ouviram a risada. Saiu dali com o carrinho vazio, empurrando devagar. O barulho das rodas sobre o asfalto soava como um lamento. No outro lado da cidade, Fernando Moretti assistia ao mesmo vídeo no escritório. Estava sentado diante de uma mesa de vidro, o rosto sério.
A assessora de imprensa falava nervosa. Senhor, o vídeo está entre os mais vistos. As pessoas estão comentando que o senhor riu do menino, mesmo que não tenha feito nada. Isso pode pegar mal para a imagem da empresa. Fernando esfregou as têmporas. Eu não ri, só deixei acontecer. Mas ninguém vai saber disso, doutor. O que está circulando é a parte em que o garoto é empurrado e o senhor aparece olhando. Estão dizendo que o senhor humilhou um menor de rua. Ele respirou fundo, sem saber o que responder. Aquela cena não saía da cabeça. O garoto dizendo que sabia o que estava errado no carro. E, principalmente, o olhar firme antes de ser empurrado. Abafa isso, ordenou por fim. Não quero mais ver esse assunto. A assessora assentiu, já pegando o celular. Mas mesmo desligando as notificações, ele sabia que seria impossível apagar algo que já se espalhara como faísca em palha seca. Enquanto isso, em um estúdio improvisado dentro da oficina Torque Auto, Rogério Lopes dava entrevistas. Um ring light iluminava seu rosto e uma câmera gravava cada palavra. Então, Rogério, conta pra gente o que aconteceu naquele dia, perguntou o repórter de um canal de automobilismo. Rogério ajeitou o macacão preto e sorriu com vaidade. Ah, aquilo foi uma cena triste, mas inevitável, né? Um menino de rua achando que pode consertar um Audi de milhões. É perigoso. Se eu não apareço, o homem podia ter perdido o carro inteiro. O repórter riu. E ele realmente acreditava que sabia o defeito? Dizia que o motor falava com ele. Imagine, eu até entendo, coitado. A criança vive no ferro velho, deve sonhar com barulhos de sucata. Risos ecoaram no estúdio. Rogério continuou. Mas é isso, gente. Mecânica não é brincadeira. É estudo, técnica. Deixa que profissional resolve. O vídeo foi postado no mesmo dia. O público se dividiu. Alguns aplaudiam o mecânico de verdade, mas muitos começavam a se incomodar com o tom de deboche. Nos comentários, surgiam vozes defendendo o garoto. Ele só queria ajudar. O mecânico devia ter vergonha de zombar de uma criança. Esse menino vai calar muita gente ainda. Mas Kaique não lia os comentários. No ferro velho, longe das telas, ele apenas sentia o peso invisível da exposição. À noite, o ferro velho parecia mais silencioso do que nunca. Seu Raimundo estava sentado em um caixote, limpando as mãos com um pano, enquanto Kaique desmontava um carburador velho sem muito ânimo. O som das ferramentas era espaçado, hesitante. O velho quebrou o silêncio. Tá tudo rodando aí dentro, né? Kaique não respondeu. Vi tua cara o dia inteiro, menino. Tá mais pesado que motor fundido. O garoto pousou a chave inglesa. Eles riram de mim, seu Raimundo, do que eu sou, do que eu sei fazer. O velho respirou fundo, pensativo. Depois respondeu devagar, escolhendo as palavras como quem aperta parafuso com cuidado. Filho, o barulho que te derruba é o mesmo que te chama para levantar. Kaique ergueu o olhar. E se eu não tiver força para levantar? Aí tu lembra para quem tu prometeu que ia conseguir o dinheiro. O garoto ficou em silêncio. A lembrança da avó deitada no hospital atravessou sua mente como um raio. O monitor apitando, o olhar cansado, e a voz dela dizendo que o som mais bonito do mundo era o de um motor feliz. Ele se levantou, limpou as mãos e disse: eles acham que eu não entendo nada, que eu sou só um moleque com graxa nas mãos, mas eu sei o que ouvi. O carro não estava errado, estava pedindo ajuda. Seu Raimundo sorriu, orgulhoso. Então escuta de novo, mas agora com calma. Escuta o que o destino está te dizendo. Kaique olhou ao redor. O ferro velho dormia em silêncio, mas dentro dele tudo parecia vivo. As sombras dos motores pendurados, as peças espalhadas, o som distante da cidade, tudo formava um coro metálico que só ele entendia. Um chamado. Eu preciso provar que estava certo, murmurou. O velho apenas assentiu. Quando a gente sabe o que ouviu, filho, o resto do mundo vai ter que escutar também. Kaique recolheu suas ferramentas, colocou dentro do carrinho de sucata e olhou para o portão.
A lua refletia nas peças espalhadas, como se o ferro velho o observasse. Antes de sair, ele voltou-se para o velho e disse: "Amanhã cedo eu vou tentar de novo." "Vai para onde?" "Para onde o barulho me chamar." E saiu empurrando o carrinho pela rua escura, o som das rodas ecoando entre os prédios vazios. Na manhã seguinte, o vídeo continuava sendo o assunto da cidade. Nas rádios, comentaristas riam. Nas redes, alguns já chamavam Rogério de arrogante. Fernando, em sua cobertura luxuosa, tomava café olhando para o tablet, com as notícias abertas. Matérias exibiam seu nome e o título da empresa ao lado da imagem do garoto. Ele apertou os olhos irritado. "Isso está virando um problema sério." Seu assessor o acalmou. "Vai esfriar, doutor. Internet esquece rápido." Mas ele não acreditava nisso. Por dentro, algo o incomodava. O olhar daquele menino não saía da cabeça dele. A lembrança do momento em que o garoto disse: "O senhor já perdeu algo mais importante que isso?" voltava como um eco que ele não conseguia calar. Enquanto isso, Kaique, em outro ponto da cidade, parava por um instante na beira da rua, observando os carros que passavam. Cada motor parecia ter um som único, uma batida própria. Ele fechou os olhos e respirou fundo. O vento trouxe o cheiro do ferro e da chuva. "Eu ainda vou fazer o mundo me ouvir." A manhã em Curitiba amanheceu pesada, abafada, com o céu carregado e o cheiro de chuva pairando sobre a cidade. No alto de um edifício de vidro, Fernando Moretti olhava pela janela de sua cobertura, observando o trânsito lá embaixo. O café esfriava na mesa, intocado. O tablet sobre o balcão exibia notificações intermináveis, menções, links, manchetes. Ele havia se tornado personagem involuntário de um vídeo que não queria assistir, mas todos comentavam. Ainda assim, vestiu o terno escuro e tentou manter a rotina. O reflexo no espelho o mostrava impecável, mas o olhar parecia outro, pesado, inquieto. Desceu para a garagem e parou diante do Audi R8 V10 azul, agora limpo, reluzente, o símbolo de poder que sempre representou sucesso. Girou a chave. O motor respondeu forte, o ronco preenchendo o estacionamento. Mas havia algo sutil no som. Uma vibração leve, irregular, quase imperceptível, que fez o empresário franzir o senho. Ele a ignorou. Colocou o carro em movimento, atravessando avenidas molhadas, desviando de semáforos e pensamentos. O prédio da construtora, um arranha-céu moderno no centro cívico, refletia o céu encoberto. A reunião mais importante do semestre o esperava. No 32º andar, os sócios já estavam sentados. O silêncio era quase hostil. Roberto Vidal, o mais antigo entre eles, o observava com expressão dura. Fernando iniciou a apresentação com voz segura. Slides preparados, números e projeções impecáveis. Falava de crescimento, de lucros, de novas parcerias, mas ninguém respondia. No meio da fala, Roberto levantou a mão. "Pode parar, Fernando." O som do projetor parou. O contrato foi cancelado. O empresário piscou como se não tivesse entendido. Como assim? O investidor já tinha aprovado tudo. Roberto manteve o olhar firme. Tinha, até assistir aquele vídeo. O ar pareceu se rarefazer. Fernando endireitou a postura, tentando manter o controle. "O vídeo do menino?" "Exato. Disse que não faz negócios com quem trata mal quem tem menos." E o silêncio foi cruel. Roberto apoiou as mãos na mesa. "Você sempre acreditou que aparência e status resolviam tudo, mas ontem um menino de rua mostrou mais valor que você na frente de milhares de pessoas. O mundo viu." Fernando sentiu um peso atravessar o peito. Guardou os papéis devagar, como quem tenta preservar o pouco de dignidade que restava. Saiu sem discutir. No corredor, os olhares o seguiam em silêncio, como se todos tivessem acabado de assistir à queda de alguém importante. Lá fora, o vento frio trouxe as primeiras gotas da manhã. Ele caminhou até o carro e parou por um instante diante do Audi.
O reflexo distorcido nas poças mostrava a própria imagem partida. Entrou. Girou a chave. Dessa vez, o som não veio limpo. Um estalo, quase imperceptível, ecoou sob o painel. No caminho de volta, o barulho cresceu. O painel piscava, o motor hesitava. Ele estacionou na beira de uma avenida e ligou para o assessor, a voz tensa. O carro tá falhando de novo. Dá um jeito nisso. Posso mandar para a concessionária? Qualquer lugar. Resolve rápido. Tem um guincho disponível, senhor. Raimundo Autopeças e Sucata. É o único que atende hoje. Manda. Enquanto esperava, ficou parado dentro do carro, observando a chuva engrossar. As gotas riscavam o para-brisa como linhas de vidro líquido. A cidade se refletia no espelho molhado da rua e, no meio do som abafado da chuva, ele pensou no olhar do menino. Aquele olhar não saía da cabeça. No ferro velho, o dia já escurecia antes mesmo do meio-dia. As nuvens cobriam tudo e o vento fazia as latas penduradas baterem umas nas outras. Kaique estava debruçado sobre um motor de moto, ajustando um rolamento, quando ouviu o barulho pesado de um caminhão se aproximando. Seu Raimundo olhou para o portão, coçando a barba grisalha. Mas entrega, a gente não pediu nada. O som cresceu até preencher o pátio. O guincho entrou devagar, as luzes piscando. O motorista abriu o portão com dificuldade, a água escorrendo do boné. Na carroceria, preso pelas correntes, o carro azul brilhava mesmo sob a chuva. Por um instante, o mundo pareceu parar. Kaique ficou imóvel, a respiração curta. O motor ainda desligado parecia emitir um eco que só ele ouvia, uma lembrança de som, uma vibração conhecida. Seu Raimundo percebeu. Que foi, menino? Parece que viu um fantasma. É ele. O motorista desceu, entregando uma ficha molhada. Me trouxeram para deixar aqui até amanhã. O dono busca cedo. Disseram para não mexer. O nome estampado no papel confirmou o pressentimento. Fernando Moretti. O mesmo homem, o mesmo carro. O Audi foi colocado com cuidado no chão de terra batida. As gotas de chuva batiam no capô e escorriam pelo logo prateado, refletindo o brilho amarelado das lâmpadas do galpão. O contraste era quase irônico. Luxo e ferrugem lado a lado. Kaique se aproximou devagar. Tocou a lataria fria com a ponta dos dedos. O som da chuva abafava tudo. Mas no silêncio do ferro velho, ele sentia o coração do carro, o mesmo ruído que ouvira dias antes, a mesma falha sutil que todos haviam ignorado. Seu Raimundo o observava de longe, quieto, sem interromper. O menino fechou os olhos por um instante. O barulho voltou. Então ouve, menino, disse o velho em voz baixa. Kaique respirou fundo. O ferro velho parecia suspenso no tempo. Pilhas de motores parados, poças refletindo o brilho do carro, o som metálico da chuva batendo nas chapas de ferro. Tudo ali parecia vivo, como se o próprio lugar estivesse testemunhando o reencontro. O garoto abriu os olhos. O Audi azul brilhava à sua frente como uma fera ferida, e ele sabia que o destino o havia trazido de volta não por acaso. Dessa vez, eu vou escutar até o fim. Seu Raimundo apenas assentiu. A chuva engrossou, o ar cheirava a ferro e óleo. As luzes piscavam, refletindo nas poças. O menino ficou ali, parado diante do carro, enquanto o trovão ecoava ao longe. O motor estava mudo, mas, dentro do silêncio, Kaique jurava ouvir um som familiar. O mesmo som que o chamava desde aquele dia no centro cívico. A manhã nasceu fria, envolta por uma névoa que deixava o ferro velho com aparência de outro tempo. Havia cheiro de terra úmida, de ferro oxidado e óleo antigo. O som distante dos caminhões na rodovia parecia um trovão contido. Entre as pilhas de motores e latarias molhadas, Kaique estava ajoelhado diante do Audi, o mesmo que havia o humilhado dias antes. O garoto movia as mãos com calma, quase sem ruído. Tocava cabos, observava conexões, sentia o metal com a ponta dos dedos,
como se buscasse pulsação em um corpo adormecido. A luz fraca do início do dia refletia nas gotas que escorriam do capô. De tempos em tempos ele fechava os olhos, tentando escutar o que o motor dizia no silêncio. Não era um som físico, era uma sensação, uma vibração disfarçada, um descompasso que poucos perceberiam. Algo aqui ainda está preso, pensou. O carro tenta respirar, mas não consegue. Atrás dele, seu Raimundo observava. O velho havia aprendido com os anos que existiam dois tipos de mecânicos: os que consertavam peças e os que escutavam histórias. Kaique era do segundo tipo. O garoto estava tão concentrado que não percebeu o som distante de pneus no cascalho. Um carro preto parou em frente ao portão de ferro. A porta se abriu com força. O som seco ecoou pelo pátio e fez o cachorro levantar a cabeça. Fernando Moretti desceu. O rosto dele estava tenso, o olhar duro. Usava o mesmo terno do dia anterior, mas parecia mais pesado, mais gasto. Caminhou firme até o carro, o som dos sapatos contrastando com o barro do chão. Seu Raimundo se adiantou, limpando as mãos com um pano sujo. "Bom dia, doutor", disse num tom cauteloso. Fernando apenas assentiu com a cabeça sem responder. Os olhos já estavam presos em Kaique. O garoto levantou devagar, surpreso. A presença do empresário parecia distorcer o ar ao redor, trazendo de volta tudo o que ele tentava esquecer. As risadas, os celulares filmando, o peso da vergonha. Fernando se aproximou, a expressão carregada de desconfiança. "Então é aqui que o carro veio parar." A voz dele era fria, cortante. Claro que seria. Kaique não entendeu de imediato. O homem deu mais um passo. "Você devia estar orgulhoso, garoto. Seu plano funcionou bem." O menino o encarou confuso. Fernando continuou com um tom mais amargo. "O carro quebra depois daquela palhaçada pública e, por coincidência, vem parar justamente aqui, no ferro velho onde você vive. Acha que é o quê? Uma coincidência divina?" O silêncio que se seguiu foi incômodo. Kaique sentiu o sangue subir ao rosto. Tentou responder com calma, mas a voz saiu rouca. "Eu não sabia que ele vinha para cá." Fernando cruzou os braços, rindo sem humor. "Não sabia? Ou planejou isso desde o começo? Talvez tenha mexido em algo naquele dia para garantir que ele quebrasse depois. Um garoto esperto querendo aparecer." Seu Raimundo se aproximou lentamente, tentando evitar que a situação escalasse. "Doutor, o senhor está enganado. O menino não mexeu nesse carro sem permissão." O empresário o ignorou, os olhos fixos no garoto. "Eu vi sua cara naquele vídeo, adorou o momento. Aposto que está se sentindo famoso agora." Kaique baixou o olhar. Não havia resposta que mudasse o que o homem acreditava. Mesmo assim, a voz dele saiu firme. "Eu só tentei ajudar." O empresário suspirou, impaciente. "Ajudar? Você não tem ideia do prejuízo que me deu. Perdi contratos, credibilidade, tudo por causa de uma cena ridícula." As palavras bateram como marteladas. O garoto apertou as mãos, tentando conter a raiva e o medo. Seu Raimundo interveio de novo, num tom sereno. "O senhor devia ouvir o menino antes de julgar. Ele entende de motor mais do que muita gente formada." Fernando virou o rosto em direção ao carro, visivelmente desconfortável. Havia algo naquele lugar, o cheiro, o silêncio, a calma do garoto, que o desarmava sem que quisesse admitir. Kaique respirou fundo, deu um passo à frente e ergueu o capô com cuidado. A fumaça fina que restava das últimas tentativas escapou como um suspiro. Ele apontou um fio queimado, o isolamento derretido, o cheiro leve de ozônio. "Aqui." Sua voz era calma, controlada. "Esse fio está puxando mais energia do que devia. O fusível que protege essa linha já está no limite." Fernando observou, mas o ceticismo continuava no rosto. "E você acha que um garoto de rua sabe disso melhor do que engenheiros da fábrica?" Kaique não respondeu de imediato. Tocou o fio, ouviu o estalo leve, quase musical, e apenas disse: "O som é de sobrecarga. O motor tenta compensar, mas está pedindo ajuda." O empresário franziu o senho.
Aquilo o irritava e, ao mesmo tempo, o deixava inquieto. Pedindo ajuda, repetiu num tom de descrença. Seu Raimundo, em silêncio, observava o menino trabalhar sem interferir. Kaique continuou sereno, sem medo da ironia. Todo motor fala, senhor. Só precisa alguém que escute. Fernando desviou o olhar, sem saber o que responder. Por um instante, o som distante do vento passando pelas carcaças enfileiradas pareceu preencher o espaço entre os dois mundos opostos presos pelo mesmo ruído. O garoto fechou o capô e limpou as mãos. O empresário ainda o olhava com desdém, mas agora havia algo diferente, um traço de dúvida. Seu Raimundo se aproximou, colocando-se entre eles com uma tranquilidade firme. Deixe o carro aqui, doutor. Amanhã o senhor vem ver com seus próprios olhos. Se o menino estiver errado, o senhor não perde nada. Fernando permaneceu imóvel por alguns segundos, pesando as palavras. Por fim, deu um meio sorriso sem alegria. Se esse carro funcionar amanhã, eu volto para ver esse milagre. Virou-se e caminhou de volta, o barulho dos sapatos misturado ao estalar distante de trovões. Entrou no carro preto e foi embora, deixando para trás o som do motor sumindo na estrada molhada. Quando o silêncio retornou, o ferro velho parecia respirar novamente. O vento soprou entre as pilhas de ferro e uma gota d'água caiu do capô do Audi, pingando no barro como um compasso lento. Seu Raimundo olhou o menino e percebeu que ele ainda encarava o carro, fixo, imóvel. Não leva para o lado do ódio, menino, disse o velho, a voz baixa. Gente que não aprendeu a ouvir só escuta quando o silêncio grita. Kaique não respondeu. Passou a mão na lataria fria e, com o olhar firme, apenas murmurou para si mesmo. Eu vou fazer ele ouvir. O velho assentiu. Ao redor, o ferro velho se manteve quieto, como se cada peça aguardasse o próximo som. O momento em que o menino provaria mais uma vez que o impossível também pode roncar. A noite caiu sobre o ferro velho como um manto pesado, misturando o cheiro de ferrugem, óleo e chuva antiga. As lâmpadas amareladas tremeluziam, lançando sombras que se moviam entre as pilhas de motores e carcaças empilhadas. Tudo estava quieto, exceto pelo som do vento e dos pingos que ainda escorriam das telhas. No centro do pátio, sob uma lona remendada, o Audi azul repousava, majestoso e deslocado entre o ferro velho e os parafusos gastos. Parecia um animal adormecido, orgulhoso demais para pertencer àquele lugar. Kaique observava o carro em silêncio. A presença de Fernando pela manhã ainda ecoava em sua mente. A desconfiança, as palavras duras, a raiva contida. Mas agora, o que restava era o desafio. Ele ajeitou uma lâmpada velha, pendurada num fio improvisado, e ligou o gerador portátil que seu Raimundo mantinha para emergências. O chiado da lâmpada acendeu uma luz pálida e trêmula, desenhando um círculo de claridade sobre o carro. Respirou fundo. A noite seria longa. Tirou o casaco e arregaçou as mangas. As mãos, pequenas mas firmes, já estavam cobertas de graxa. Pegou as ferramentas, organizou-as em uma sequência precisa. Alicate, chave de fenda, fita isolante, multímetro, uma lanterna com fita adesiva colada na lateral. O ferro velho parecia um templo em silêncio. E Kaique, um aprendiz diante de um altar metálico. Abriu o capô do Audi com cuidado. O som do metal se misturou ao estalar suave da noite. Cada movimento era feito com reverência. O garoto observou o interior do motor, os cabos, o brilho das peças de alumínio molhadas pela umidade. O carro ainda guardava o perfume discreto do dono, mistura de couro e gasolina de primeira. Colocou a mão sobre a carcaça fria e fechou os olhos. Ouvia com os dedos. O metal tinha temperatura, densidade, até ritmo. Não é força, é escuta. Lembrava-se das palavras de seu Raimundo. Usou o multímetro. A leitura oscilava. O problema estava ali, escondido entre fios, no coração eletrônico da máquina. Seguiu cada cabo com paciência, até encontrar o ponto exato,
o módulo auxiliar, queimado, o mesmo tipo de falha que havia previsto desde o primeiro dia. O cheiro de plástico derretido ainda era perceptível. A peça estava parcialmente fundida, irreconhecível. Ele retirou o conector com cuidado e olhou o dano. Sabia que não havia substituto compatível ali. Por um instante, o peso da realidade o alcançou. Um carro de milhões, uma peça alemã e ele, sozinho num ferro velho, mas o pensamento logo se dissipou. Kaique respirou fundo e olhou em volta. O olhar percorreu o pátio escuro até parar no canto mais distante, onde uma Kombi velha, coberta de poeira e folhas, dormia havia anos. A lembrança veio viva. Aquela Kombi fora a primeira máquina que ele e seu Raimundo haviam desmontado juntos. Dentro dela guardavam velhos fios, módulos antigos e relés ainda úteis. Pegou a lanterna e caminhou até lá. A cada passo o chão rangia. A chuva fina recomeçava tamborilando sobre o teto metálico. Abriu a porta com esforço. O rangido ecoou no silêncio. Lá dentro, o ar cheirava a borracha envelhecida e poeira. Iluminou o painel quebrado e começou a vasculhar. Encontrou um módulo eletrônico pendurado por fios, parte do antigo sistema de ignição da Kombi. Sorriu. Era simples, mas compatível o bastante para improvisar. "Você ainda vai me ajudar de novo, velhinha", murmurou. Desmontou a peça com delicadeza, colocando cada parafuso dentro do bolso. Ao voltar para o Audi, a chuva engrossou. O som do trovão ao longe marcava o ritmo de sua respiração. Dentro do galpão, o garoto acendeu uma pequena lamparina de querosene para reforçar a luz. As sombras se multiplicaram nas paredes e ele trabalhou cercado por vultos metálicos. Com paciência de relojoeiro, começou a reconstruir o circuito. Usou fios reaproveitados, solda enferrujada e o módulo da Kombi como base. Cada movimento era lento, calculado. O calor do ferro de soldar se misturava ao frio da noite e o cheiro do estanho derretido preenchia o ar. O tempo passava sem que percebesse. Lá fora, os ruídos da cidade sumiram. Só o tic-tac distante do relógio velho no canto do galpão lembrava que as horas existiam. Às vezes, ele parava por segundos, observando o motor, ouvindo o som quase imperceptível do vento entrando pelas frestas. Era como se o Audi respirasse junto com ele, cansado, mas vivo. Quando terminou a montagem, ligou o multímetro novamente. O valor subiu, depois estabilizou. O circuito estava completo. O módulo, renascido de uma sucata, pulsava sob o capô. Ajeitou o banco, conectou os cabos e enxugou as mãos na calça. Estava suando, mesmo no frio. O coração batia alto, misturado ao zumbido do gerador. Girou a chave com cuidado. O motor tossiu uma vez. Silêncio. Tentou de novo. Um ruído grave, irregular, vibrou sob o capô, um sopro de vida. O garoto prendeu a respiração, sentiu o ar vibrar nos dedos. Mais uma tentativa, o ronco quase veio, mas então o som morreu de repente. Olhou o painel. A lâmpada da bateria piscava em vermelho. A energia havia acabado. O gerador desligou com um estalo seco. A luz da lâmpada oscilou, depois se apagou. O ferro velho mergulhou na escuridão total. Kaique ficou imóvel, com as mãos ainda sobre o volante. Podia ouvir o próprio coração acelerado, o som distante da chuva batendo nas chapas de ferro. Por um instante, pensou em desistir, mas logo respirou fundo. O silêncio do lugar não era derrota, era espera. Olhou o carro na penumbra e murmurou, quase num sussurro: "Amanhã a gente termina de conversar." Desligou tudo, cobriu o Audi com a lona e se deitou num colchão velho ao lado. O corpo doía, mas a mente permanecia desperta, imaginando o som perfeito que ainda não havia ouvido. O ronco limpo, firme, que faria o mundo inteiro parar por um segundo. A chuva continuou caindo do lado de fora, ritmada, quase musical.
E enquanto o menino adormecia, o ferro velho parecia pulsar com ele, o eco de um concerto silencioso, prestes a despertar. O ferro velho estava em silêncio. A quietude era tão intensa que dava para ouvir o rangido distante das chapas de metal, se ajustando ao frio da manhã. Entre as pilhas de sucata, o Audi azul se destacava, limpo e reluzente mesmo coberto de poeira. Um corpo elegante, fora de lugar entre o aço enferrujado. Kaique estava lá desde cedo. Não sentia fome nem cansaço. O rosto ainda trazia vestígios de graxa e os dedos, marcados pelo esforço da noite anterior, pareciam vibrar sozinhos. Ele não tirava os olhos do carro. O motor, ainda silencioso, parecia respirar. Havia uma promessa ali dentro, algo esperando para acordar. Do outro lado do pátio, seu Raimundo observava o garoto com aquela paciência de quem entende que certos trabalhos pedem alma, não pressa. Mexia o café no fogareiro com o olhar tranquilo. "Vai tentar de novo?" perguntou. "Assim que o senhor me emprestar um pouco da energia do gerador", respondeu Kaique. "Pois o bicho tá carregado." O velho sorriu. "Hoje ele acorda, eu sinto." Antes que o menino pudesse dizer qualquer coisa, o som de pneus na entrada quebrou o silêncio. 2 veículos pararam. A poeira se ergueu no ar. Fernando Moretti desceu primeiro com o rosto tenso, passos firmes e olhar desconfiado. Atrás dele, Rogério Lopes surgiu com seu macacão novo e um sorriso debochado. Seu Raimundo suspirou. Lá vem confusão de terno e gravata. Fernando caminhou até o carro, examinando tudo como quem inspeciona um corpo violado. "Espero que o senhor não tenha transformado o meu Audi num experimento", disse, sem olhar para Kaique. O garoto manteve a postura. "O motor estava pedindo socorro, senhor. Eu só escutei." Rogério soltou uma risada curta, carregada de ironia. "Escutou? Vai dizer que ele cochichou o defeito no seu ouvido, foi?" Fernando ergueu a mão, pedindo silêncio, mas o tom era impaciente. "Só quero saber se ele ainda liga." Kaique olhou o carro, depois para o empresário. "Eu acredito que sim, mas precisa de carga. A bateria morreu ontem à noite." Rogério se adiantou indignado. "Doutor, não se engane. Esse garoto brincou com o circuito eletrônico de um carro de luxo. Isso é loucura. A ignição de um R8 não é brinquedo de ferro velho." Fernando cruzou os braços. "E você garante que ele não estragou nada?" O garoto não respondeu de imediato. Caminhou até o capô e o levantou devagar. O metal tilintou leve. Dentro, fios novos e velhos se cruzavam, conectados com precisão improvável. O improviso era visível, mas havia lógica, ordem no caos. "Eu usei um módulo de outro carro, senhor. Não é original, mas cumpre o mesmo papel. O circuito queimado era simples. O problema era a sobrecarga." Rogério bufou. "Simples? O senhor está ouvindo isso, doutor? Um menino que nem terminou escola, achando simples o que engenheiros levam meses para entender." Seu Raimundo se aproximou, calmo. "O senhor pode rir à vontade, moço, mas foi o ouvido desse menino que salvou muito carro que vocês de oficina não souberam nem onde começar." Fernando olhou para o velho, depois para o garoto. Algo naquela confiança sem arrogância o desarmava. Havia convicção nas palavras de Kaique, mas nenhuma vaidade. Ele respirou fundo e disse: "Tudo bem, faça o que tiver que fazer, mas se esse carro não ligar, eu quero ele do mesmo jeito que estava." Kaique assentiu, simples. "Vai ligar." O garoto conectou os cabos do gerador à bateria. O fio vibrou, chiou, e a luz amarelada de uma lâmpada pendurada tremulou no ar. O pátio inteiro pareceu prender a respiração. Rogério se afastou 2 passos, sussurrando: "Isso vai ser um desastre." Mas ninguém respondeu. Kaique girou a chave com cuidado. O primeiro som foi seco, irregular. O motor tossiu, falhou e morreu. O garoto não se apressou. Esperou alguns segundos, sentiu a vibração voltar pelo metal. Girou a chave novamente.
Dessa vez o som veio diferente. Um estalo metálico, firme, seguido de outro, mais grave. O ferro do carro parecia vibrar de dentro para fora. Kaique manteve a mão firme. O ronco nasceu aos poucos. Rouco no início, depois profundo, encorpado, limpo. O Audi R8 voltou à vida. O som encheu o ferro velho. As chapas vibraram, o chão tremeu e até as ferramentas penduradas dançaram nas paredes. O barulho era puro, contínuo, quase majestoso. Rogério deu um passo atrás, pálido. Fernando ficou imóvel, os olhos fixos no motor, incapaz de falar. Seu Raimundo, com um leve sorriso, apenas cruzou os braços. O som ecoava como um hino. O grito de algo que se recusava a morrer. Cada ruído era uma resposta, cada vibração, uma prova. O menino desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A fumaça leve subiu do escapamento e se dissipou no ar frio. Fernando respirou fundo, as mãos trêmulas, e finalmente falou: "Garoto, o que você fez?" Kaique olhou para ele, a expressão calma, quase serena. Escutei o que ele tentava dizer. Rogério abaixou o olhar, derrotado. Nenhuma palavra parecia suficiente. Fernando, por sua vez, apenas observava o menino, um misto de surpresa, respeito e culpa o invadindo. Seu Raimundo quebrou o silêncio com uma voz serena. "O senhor ouviu também, doutor? Esse som não vem de peça cara. Vem de quem acredita que dá para fazer o impossível funcionar." Fernando assentiu lentamente. "Eu ouvi", disse com honestidade. "E acho que não vou esquecer tão cedo." O carro funcionou, mas a parte elétrica ainda precisava ser reconfigurada. Fernando, com pressa, deixou ali até a nova peça chegar. Disse que voltaria em poucos dias para buscar, e Kaique prometeu cuidar bem dele. O garoto abaixou os olhos e deu 2 passos para trás, aliviado. O carro ainda exalava o calor do esforço, e o cheiro de metal aquecido se misturava ao vento leve que atravessava o pátio. A vitória estava ali, silenciosa, limpa, inegável. O homem de terno e o menino de rua diante de uma máquina que unia os 2 mundos. Fernando passou a mão no capô do Audi e pela primeira vez sorriu de verdade. Não era o sorriso de quem venceu, mas de quem entendeu algo que o dinheiro nunca ensinou. O som do motor ainda ecoava nas redes horas depois de ter sido desligado. O vídeo, gravado por um dos ajudantes de Rogério, mostrava o momento exato em que o Audi azul despertava sob as mãos do garoto. A cena era crua. O ferro velho ao fundo, o menino magro e sujo de graxa, o empresário incrédulo e o ronco limpo da máquina. Em menos de 12 horas, já estava em todos os perfis de notícias locais. Menino de rua conserta carro de luxo e deixa mecânicos sem palavras. Humildade e talento no ferro velho, o garoto que ouviu o motor do milionário. Enquanto adultos duvidavam, ele escutou o que ninguém quis ouvir. As manchetes se multiplicavam como fogo em palha seca. Influenciadores compartilhavam trechos, programas de TV regionais pediam entrevistas. O nome Kaique Andrade se espalhou antes mesmo que ele soubesse. No ferro velho, a rotina seguia igual, ou quase. Seu Raimundo lia o jornal sentado em uma pilha de pneus, balançando a cabeça com um misto de orgulho e preocupação. "Tá vendo isso, menino?" disse, mostrando a página. "Já tão te chamando de gênio." Kaique, agachado ao lado de um motor de trator, parou por um instante, olhou o jornal, depois desviou o olhar. "Eu não quero ser gênio, vô. Só quero que a avó melhore." O velho sorriu. "O mundo não entende gente que só quer o necessário." A cada hora, mais pessoas apareciam na entrada do ferro velho. Repórteres curiosos, até clientes querendo ver o garoto prodígio dos motores. Seu Raimundo tentava conter a confusão, enquanto Kaique se escondia entre as pilhas de sucata, fugindo das câmeras. Ele não suportava as perguntas, os flashes, nem as ofertas de dinheiro fácil. Enquanto isso, na cidade, Rogério Lopes tentava recuperar a própria imagem.
Gravou vídeos, deu entrevistas dizendo que supervisionou o concerto e que o garoto apenas seguiu instruções básicas. Mas o público não comprou a história. Um novo vídeo, gravado de outro ângulo, mostrava Rogério debochando e rindo enquanto o menino consertava o carro. O contraste era brutal. Em poucas horas, sua oficina recebeu uma avalanche de comentários e críticas. Humilhou e perdeu. O orgulho caiu junto com a chave de fenda. A lição veio de quem menos esperava. A reputação do mecânico desabava, enquanto o garoto se tornava símbolo de humildade e talento. Na outra ponta da cidade, Fernando Moretti assistia à repercussão pela televisão, sentado em silêncio. O empresário, acostumado com manchetes sobre negócios e investimentos, agora via seu rosto estampado ao lado do menino que havia duvidado. As imagens do ferro velho, as falas do garoto, o olhar dele quando disse "escutei o que ele tentava dizer", tudo o perseguia. A secretária entrou na sala com o tablet em mãos. "Senhor, as emissoras estão pedindo uma coletiva. Dizem que o senhor pode usar a história para a imagem da empresa." Fernando manteve o olhar na tela por alguns segundos antes de responder. "Não." "Não?" Ela perguntou surpresa. "Isso não é marketing", respondeu com firmeza. "É sobre algo que eu esqueci há muito tempo." Ele se levantou, foi até a mesa e pegou um envelope pardo. Dentro havia os documentos que guardara desde o dia do incidente. Notas, comprovantes e no topo o nome do hospital. Dobrou o envelope, colocou no bolso do paletó e saiu sem avisar ninguém. O Hospital Universitário São Gabriel ficava a poucos quarteirões do ferro velho. Os corredores eram estreitos, o cheiro de desinfetante forte. Dona Lourdes, a avó de Kaique, estava sentada na cama, frágil, os cabelos brancos como nuvem. Na mesa ao lado, uma pequena foto do neto, feita anos atrás, quando ele ainda estudava, estava presa com fita adesiva. O som da porta abrindo fez a enfermeira levantar o olhar. "Posso ajudar?" perguntou. Fernando mostrou o envelope. "Vim acertar o que devia." A mulher olhou o nome no papel e entendeu. Minutos depois, ele estava diante da senhora. Dona Lourdes o reconheceu pelo noticiário. "O senhor é o homem do carro azul, não é?" Fernando ficou sem jeito. "Sou. Vim trazer isso." Estendeu o envelope. "É o valor da cirurgia. Seu neto ganhou isso com o que fez, não é favor." Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. Por alguns segundos, não conseguiu falar. As lágrimas vieram silenciosas, deslizando pelas rugas. Ele consertou o destino", disse entre soluços. "O mesmo menino que consertava rádios velhos para me fazer sorrir." Fernando baixou a cabeça emocionado. "Ele não é comum, Dona Lourdes. Aquele garoto tem algo que não se aprende em faculdade." Ela sorriu, fraca, mas com brilho nos olhos. "Ele só aprendeu a ouvir. O resto veio do coração." O empresário ficou em silêncio. Aquilo o atingiu como um golpe gentil, um lembrete do que realmente importava. No ferro velho, a tarde se arrastava. O sol atravessava as frestas do telhado, iluminando o chão manchado de graxa. Kaique estava desmontando um alternador quando Fernando apareceu. O garoto se levantou, surpreso. "O senhor voltou?" O homem assentiu. "Já entreguei o dinheiro. Sua avó vai ter a cirurgia." O olhar do menino vacilou, entre espanto e alívio. "Ela vai? Mesmo?" "Vai. E vai ficar bem." Kaique respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Depois de alguns segundos, falou baixo. "Obrigado." Fernando balançou a cabeça. "Não me agradeça. Foi você quem conquistou isso." O garoto ficou em silêncio. O som distante da cidade preenchia o intervalo entre as palavras. "Mas, por favor", disse Kaique com voz trêmula, "não conte para ninguém que o senhor fez isso." Fernando franziu o senho. "Por quê?" O menino respondeu sem hesitar. "Porque eu não quero ser famoso. Só quero minha avó viva." A frase caiu como um peso no ar. Fernando o observou em silêncio. Naquele instante, entendeu o que nunca havia percebido, que alguns buscam aplausos,
outros apenas paz. Ele colocou a mão no ombro do garoto e disse: "Você me ensinou mais em 2 dias do que muita gente em anos." Kaique abaixou a cabeça tímido. "Eu só escutei o som certo." O empresário sorriu discretamente. Deu 2 passos para trás, olhou o ferro velho uma última vez e, antes de sair, disse: "Continue ouvindo, Kaique. O mundo precisa de quem ainda escuta." O menino o viu se afastar pela rua de terra, o terno contrastando com o pó do caminho. Por um momento, o barulho da cidade pareceu sumir. Restou apenas o som distante de um motor, limpo, encorpado, firme, ecoando como se o próprio destino tivesse voltado a funcionar. O ferro velho nunca tinha visto tanto movimento. Carros que antes passavam direto pela rua de terra agora paravam na entrada para ver onde o menino do carro de luxo trabalhava. Alguns traziam câmeras, outros, curiosidade. O lugar que sempre viveu de silêncio, ruído de ferramentas e cheiro de óleo, agora tinha flashes, vozes, sorrisos estranhos. Kaique não gostava. Passava os dias escondido atrás do galpão, desmontando motores antigos para fingir que não ouvia as perguntas. "Garoto, é verdade que você é um gênio dos carros? Queremos uma entrevista exclusiva. Você vai assinar contrato com alguma empresa?" Enquanto isso, seu Raimundo tentava conter a confusão. "Calma, minha gente. O menino não está atrás de fama, só faz o que sabe", dizia, gesticulando com o pano sujo nas mãos. Mas ninguém escutava o velho. As pessoas queriam espetáculo, não verdade. Queriam o mito, o prodígio, o garoto que falava com motores. No 4º dia depois do concerto, um carro preto, lustroso, parou na entrada. Dele desceu uma mulher alta, de blazer branco e tablet na mão. O salto dela afundou na lama, mas ela seguiu firme, sorrindo com confiança. "Você deve ser o Kaique", disse, ajeitando os óculos escuros. "Sou Patrícia, representante de uma empresa que se interessou pela sua história." O garoto levantou o rosto, limpou as mãos engraxadas na calça e respondeu com simplicidade: "Sou eu." Ela se aproximou, animada, como quem anuncia um prêmio. "Nós queremos fazer uma campanha inspiradora com você." O garoto que escutou o coração do motor. "Seria incrível. Filmagens, comerciais, um contrato de imagem, viagens e, claro, uma boa quantia de dinheiro." Kaique olhou para o carro da mulher estacionado lá fora, depois de volta para o ferro velho. O lugar onde cresceu, onde aprendeu a ouvir o som da vida nas coisas quebradas. "Moça, eu agradeço, mas eu não quero isso não." Ela piscou sem entender. "Não quer? Mas você pode mudar de vida." "Minha vida já mudou", respondeu ele firme. "Eu só quero ver minha avó bem." A mulher riu, achando graça na resposta. "Entendo, querido, mas você precisa pensar grande. O mundo te ama." Antes que ele respondesse, seu Raimundo apareceu. "O menino falou o que pensa, moça. Aqui a gente conserta motor, não fama." Patrícia franziu os lábios, frustrada. "Vocês não entendem o que estão perdendo. Isso é uma oportunidade única." O velho a olhou nos olhos sereno. "Tem coisa que não se vende, dona, e o silêncio dele é uma delas." Ela guardou o tablet com um gesto impaciente e saiu. Mas do lado de fora já havia mais 2 carros esperando. Uma produtora de TV e um canal de internet querendo entrevistar o menino prodígio dos motores. Kaique, paciente, recusou todos. Falava pouco, mas com convicção. "Eu não quero ser famoso, eu só fiz o que precisava." Do outro lado da cidade, Fernando Moretti acompanhava tudo pela TV e pelas redes. O nome do garoto estava em todos os lugares. Jornais, podcasts, programas matinais, todos falavam do menino do ferro velho. Na tela, os repórteres diziam: "A história do garoto que devolveu a vida a um carro de luxo está comovendo o país." Fernando assistia calado. No início, pensou em usar a repercussão para a imagem da empresa. Mas, quanto mais via, mais percebia que aquele menino estava ensinando algo que ele mesmo havia esquecido:
À noite, sentado em sua cobertura, releu mensagens de assessores e publicitários. Todos diziam o mesmo. Aproveite o momento, Fernando. Fale com a imprensa. Mas ele não conseguia. A imagem do garoto mexia com ele. Um menino simples, sujo de graxa, recusando tudo o que o mundo chamava de sucesso. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu até o Ferro Velho. Chegou sem aviso. Encontrou Kaique debaixo de um carro velho com a metade do corpo coberta de poeira. Então é verdade, disse o empresário se aproximando. Disseram que você está recusando todas as propostas. Kaique deslizou para fora, limpou o rosto e confirmou. É verdade. Fernando o observou com curiosidade. Por quê? Você podia ter estudo, casa, carro. Tem gente oferecendo o que nem adulto sonha. O garoto olhou em volta. As ferramentas espalhadas, o cheiro de graxa, o som do vento batendo nas latas. Porque nada disso vale se não fizer barulho certo. O empresário arqueou as sobrancelhas. Barulho certo? É o som que vem quando a gente faz o que é justo, disse Kaique. O som que escutei naquele carro, eu não quero perder ele por causa de aplauso. Fernando ficou quieto por um instante. Você me impressiona, garoto, disse por fim. No meu mundo, as pessoas trocam valores por holofotes todos os dias. Kaique deu de ombros. No meu, quem brilha demais acaba derretendo. O empresário sorriu de leve. Aquele menino de 13 anos falava com a sabedoria de alguém que já tinha vivido mais do que muitos adultos. Se algum dia mudar de ideia, me procure, disse Fernando antes de ir embora. Mas, sinceramente, espero que não mude. Kaique respondeu apenas com um gesto tímido, o olhar sereno. Enquanto o garoto se tornava exemplo de humildade, Rogério Lopes vivia o oposto. Sua oficina, antes cheia, agora tinha mais poeira do que clientes. As luzes de neon que diziam "Torque alto", o mecânico da cidade, piscavam sem força. Na internet, os comentários eram uma tortura diária. O cara que perdeu para um menino. De arrogante a meme em 48 horas. Torque alto, orgulho baixo. Rogério lia tudo, roendo as unhas, amassando papéis de orçamento. Cada vídeo que via sobre Kaique reacendia sua raiva. Até que uma noite, sozinho na oficina, abriu novamente a gravação do Dia da Vergonha. Ampliou a imagem do momento em que o garoto encaixava o módulo improvisado no carro. Congelou o quadro. A câmera tremia, mas era possível ver a peça metálica em suas mãos. Rogério franziu o senho. Eu conheço isso, murmurou. Eu sei que conheço. Deu zoom, aumentou o brilho, observou as bordas do componente e então reconheceu. O módulo vinha de uma Kombi 78, modelo antigo. O mesmo tipo de carro que, dizia a lenda, o ferro velho de seu Raimundo guardava no fundo do pátio. Um sorriso torto surgiu em seu rosto. Então é isso, murmurou. O garoto roubou. Pegou um caderno e começou a anotar. Datas, números, nomes de peças. Depois, abriu o computador e redigiu um e-mail, cheio de frases calculadas. Denúncia peça adulterada usada em veículo de luxo por menor de rua. Risco de incêndio. Carro do empresário Fernando Moretti comprometido. Mandou para blogs automotivos, fóruns e canais de fofoca. Assinou com um nome falso, mas o prazer de apertar enviar foi real. Era a vingança disfarçada de verdade técnica. Rogério recostou-se na cadeira, exausto e vingado. Vamos ver quanto tempo dura esse herói de sucata. No ferro velho, Kaique sentiu um peso estranho naquele fim de tarde. O vento estava mais parado, o céu opaco. Enquanto apertava um parafuso, a sensação de que algo ruim se aproximava o fez parar. Seu Raimundo percebeu. Que foi, menino? Não sei. Tá diferente hoje. O velho olhou o horizonte. É o tipo de silêncio que vem antes da chuva. É o mesmo silêncio que vem antes do motor quebrar, completou o garoto. O velho sorriu, sem graça. Então escuta direito, talvez dê para consertar o que está vindo. Kaique levantou os olhos.
O reflexo do sol poente no capô do carro de luxo parecia piscar como um aviso. O som distante de um trovão ecoou na cidade. E em algum lugar, Rogério sorria diante da tela do computador, enquanto a primeira fagulha da mentira começava a se espalhar. O ferro velho dormia sob o manto espesso da madrugada. A lua, cortada por nuvens lentas, mal iluminava o labirinto de sucatas. O vento assobiava entre as carcaças enferrujadas, fazendo as latas suspensas baterem em um som oco, como sinos distantes. Dentro do galpão, seu Raimundo roncava em sua cadeira de madeira, o rádio velho ainda aceso emitindo chiados baixos. Kaique dormia num canto, encolhido sobre um colchão gasto, coberto por uma manta fina que cheirava a graxa e sol. O silêncio parecia completo, até que o portão dos fundos rangeu. Uma sombra entrou devagar, usava luvas e capuz, se movia com a precisão de quem conhecia bem o lugar. Rogério Lopes, o ex-mecânico famoso, agora tinha o olhar de alguém à beira do desespero. O orgulho ferido queimava mais do que qualquer derrota. Carregava uma lanterna pequena e uma sacola de ferramentas. Seu plano era simples e sujo: plantar peças roubadas dentro do ferro velho e fazer parecer que o menino havia furtado componentes de veículos de luxo. Caminhou com cuidado até o canto onde o Audi azul descansava sob uma lona. O brilho prateado da lataria refletia a luz da lanterna como um olho vigilante. Rogério hesitou por um segundo, mas a raiva venceu. "Vamos ver se o seu motor ainda canta depois dessa", murmurou. Tirou da sacola um pequeno módulo eletrônico de aparência nova e começou a encaixá-lo disfarçadamente entre fios e parafusos, como se fizesse parte da estrutura. Depois, espalhou etiquetas de série arrancadas de outros carros e documentos velhos falsificados, jogando-os pelo chão. Quando terminou, respirou fundo, satisfeito. Olhou em volta uma última vez, certificando-se de que ninguém o via. Mas, sem perceber, o painel digital do carro, sensível a movimentos, despertou silenciosamente no escuro. As câmeras de segurança 360 graus do veículo começaram a gravar. Rogério saiu do galpão pela lateral, deixando para trás um silêncio pesado e um rastro de culpa que nem ele conseguiu disfarçar. O amanhecer seguinte trouxe nuvens densas e um frio cortante. Kaique acordou cedo, como sempre. O ferro velho ainda estava úmido, e o cheiro de ferrugem molhada misturava-se ao vapor que saía de uma chaleira velha sobre o fogo. Enquanto bebia um gole de café preto que seu Raimundo preparava, o menino ouviu sirenes ao longe. No início, pensou que fosse mais um acidente nas avenidas próximas. Mas o som foi crescendo, se aproximando, até estacionar na porta do ferro velho. 2 viaturas. 4 policiais desceram, um deles com prancheta na mão. Seu Raimundo franziu o senho. "De que é isso, meu Deus?" Um dos agentes se aproximou. "Estamos procurando o menor chamado Kaique Andrade." O menino levantou devagar. "Sou eu, senhor." O policial folheou a prancheta e falou em tom neutro. "Temos uma denúncia de furto de peças automotivas. Precisamos verificar o local." O velho ficou pálido. "Furto? Aqui ninguém rouba nada." Mas os agentes já entravam, revistando o galpão, os barris, o canto onde ficavam as ferramentas. Um deles puxou a lona que cobria o Audi e se agachou. Entre os fios e módulos, encontrou exatamente o que Rogério havia deixado: uma peça moderna, com o número de série de um veículo registrado como furtado. "Aqui, senhor", disse o policial, erguendo o módulo. Kaique ficou imóvel. Reconheceu a peça, mas não fazia ideia de como ela tinha parado ali. "Isso não é meu... Eu nunca vi isso antes." O agente anotou algo. "Tudo que você disser vai ser incluído no relatório. Vai ter que nos acompanhar até a delegacia." Seu Raimundo tentou intervir. "Mas o menino nunca fez mal a ninguém. Isso é armação, eu juro por tudo." Um dos policiais olhou para ele com certa compaixão, mas respondeu: "Se for inocente, vai poder provar. Mas agora ele vem com a gente.
Kaique respirava rápido, sem entender o que estava acontecendo. As mãos sujas de graxa tremiam. Olhou para o carro que havia trazido tantas esperanças e, pela primeira vez, sentiu medo do que aquele brilho representava. Foi colocado dentro da viatura, sem algemas, mas com o olhar de curiosidade dos vizinhos e catadores da região. As pessoas cochichavam. É ele, o menino dos motores? Roubo, jura? Essas coisas a gente nunca sabe. Seu Raimundo correu atrás da viatura, gritando: vocês estão levando o garoto errado. Ele é trabalhador, caramba! Mas o som do motor da viatura engoliu sua voz. Na delegacia, o ambiente era frio e iluminado por lâmpadas brancas demais. Kaique sentou numa cadeira de ferro, as mãos apoiadas nos joelhos. Um inspetor, de olhar severo, analisava um dossiê sobre a mesa. Diz aqui que você foi visto mexendo em veículos de alto valor. É verdade? Eu só consertei um carro que tinha parado no meio da rua. E essa peça aqui, de onde veio? Perguntou o inspetor, mostrando o módulo plantado. Não sei, senhor. Juro que nunca vi isso. O homem o observou por um momento, tentando medir se era mentira. Mas a sinceridade nos olhos do menino era difícil de ignorar. Antes que o inspetor pudesse continuar, a porta da sala se abriu com força. Fernando Moretti entrou, acompanhado de seu advogado. Eu quero saber o que está acontecendo, disse o empresário, a voz carregada de autoridade. O inspetor se levantou. Boa tarde, senhor. Recebemos uma denúncia anônima dizendo que o motor do seu carro havia sido adulterado com peças de origem duvidosa. Estamos apenas apurando os fatos. Fernando olhou para Kaique, que permanecia calado. Esse garoto não fez nada de errado, afirmou. Eu vi o que ele fez. Ele me salvou de um prejuízo enorme. Se não fosse ele, meu carro ainda estaria parado. Com todo o respeito, doutor, encontramos peças incompatíveis com o modelo, e tudo leva a crer que... Fernando interrompeu. Tudo leva a crer que alguém quer sujar o nome dele. O silêncio tomou conta da sala. O inspetor hesitou, mas respondeu. Se o senhor tem provas, pode apresentá-las. Fernando olhou para o advogado. Pegue o carro. Traga o sistema de bordo. O veículo grava tudo. O advogado saiu apressado. Enquanto esperavam, o clima era tenso. Kaique olhava para o chão, lembrando de sua avó no hospital, talvez preocupada com a ausência dele. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois de alguns minutos, o advogado voltou com um tablet conectado ao sistema do carro. Na tela, o vídeo de segurança foi exibido. A noite em que o motor havia sido reparado. As imagens mostravam apenas Kaique suando, concentrado, refazendo o circuito, ajustando fios e adaptando a peça antiga com precisão impressionante. A gravação avançou algumas horas, e então apareceu outra imagem. Rogério, entrando furtivamente no ferro velho, escondendo o módulo falso, mexendo nas peças, olhando para os lados antes de sair. O inspetor congelou o vídeo. Quem é esse homem? Fernando respondeu sem hesitar. Um mecânico que tentou se aproveitar da situação. O mesmo que humilhou o garoto na frente de todos. A sala ficou muda. O policial respirou fundo e fechou o arquivo. Está claro, o menino é inocente. Kaique levantou o olhar, ainda atordoado. Fernando se aproximou, colocou uma mão em seu ombro. Eu te disse que o som não mente. O garoto soltou um meio sorriso, tímido, sem saber o que dizer. O inspetor fez um telefonema rápido. Mandem uma equipe para a oficina desse tal Rogério. Agora. Horas depois, Rogério Lopes foi encontrado tentando apagar arquivos do computador da oficina. As mensagens enviadas, os e-mails falsos, os documentos adulterados, tudo estava ali. Não havia mais como escapar. Quando os policiais o conduziram, ele ainda tentava se justificar. Eu só queria mostrar que o garoto não é santo. Ele mexeu num carro de luxo com peça velha. Isso é perigoso. Mas ninguém acreditava mais. As câmeras da imprensa local já sabiam da história e filmavam tudo. Rogério, que antes amava ser o centro das atenções, agora cobriu o rosto com vergonha.
No fim da tarde, Fernando e Caíque voltaram ao ferro velho. O sol atravessava o céu em tons de cobre, refletindo nas carcaças como se cada uma tivesse uma história guardada ali dentro. Seu Raimundo esperava na entrada, o semblante cansado, mas aliviado. Eu sabia, menino, o barulho do bem é mais alto, mesmo quando o mundo tenta abafar. Caíque sorriu. O medo finalmente se dissipava. Fernando olhou para os dois e disse com firmeza: "Vocês me ensinaram mais sobre caráter do que anos de negócios." O garoto desviou o olhar, envergonhado. "Eu só escutei o que o motor tentava dizer. E eu devia ter escutado mais gente como você", completou o empresário sincero. O ferro velho voltou ao silêncio habitual, mas agora o ar parecia mais leve, como se até o som das latas tivesse mudado de tom. O motor, que antes fora símbolo de desconfiança, agora representava a redenção. Enquanto o sol se punha, Caíque encostou a cabeça num pedaço de ferro aquecido e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não ouviu barulho de dor, nem de injustiça. Só o som tranquilo de algo que voltava a girar no ritmo certo. A cidade seguiu seu ritmo, mas para Rogério Lopes, os dias pareciam não passar. A oficina, que um dia fora cheia de barulho, risadas forçadas e exibicionismo, agora era um espaço oco, ecoando lembranças. O letreiro apagado balançava com o vento. As ferramentas, antes alinhadas com orgulho, estavam cobertas de pó. Os clientes desapareceram, os contratos foram cancelados e o nome Torque Alto, que ele um dia usara com arrogância, virou sinônimo de vergonha. Rogério passou a maior parte do tempo trancado no pequeno escritório da oficina, encarando a parede descascada. Na mesa, um maço de contas se acumulava: água, luz, aluguel. O telefone tocava de vez em quando, mas nunca era trabalho. Eram cobradores. Naquele silêncio, sem câmeras nem aplausos, ele começou a entender o preço da própria vaidade. Tudo o que havia conquistado com o exibicionismo se dissolvera da mesma forma que o respeito que perdeu. Certa tarde, ao ouvir o som distante de um motor, ele saiu até a porta. Um carro comum, nada de luxo, passava devagar pela rua. O ronco simples e constante soava diferente, quase humano. Por um instante, lembrou-se de Caíque, o garoto que escutava motores como quem escuta corações. E, sem saber porquê, sentiu um nó na garganta. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Fernando Moretti atravessava o corredor branco do hospital com um buquê de flores simples nas mãos. O ambiente era silencioso, quebrado apenas pelo bip ritmado dos aparelhos e pelos passos suaves das enfermeiras. No quarto, deitada, estava Dona Lourdes, a avó de Caíque. O rosto cansado trazia o alívio de quem enfim podia respirar sem dor. Ela sorriu ao vê-lo entrar. "O senhor é o moço do carro, não é?" Fernando se aproximou, meio sem jeito. "Sou, sim. Vim ver como a senhora está." "Tô viva, graças a Deus, e graças ao meu neto", disse ela, ajeitando o lençol. "Aquele menino nunca desistiu. Disse que ia consertar o destino e consertou." Fernando sentou-se ao lado da cama, tocado pelas palavras. "Ele tem um dom, e um coração que poucos adultos têm." "Dom vem de dentro, moço", respondeu ela. "Mas vem junto de uma coisa que muita gente esquece: humildade. Ele aprendeu com o pai e com aquele velho do ferro velho. O menino não quer luxo, quer paz." O empresário ficou em silêncio por alguns segundos. As palavras da senhora pareciam pesadas de sabedoria e leves de verdade. "A senhora criou um garoto admirável." Ela sorriu emocionada. "Não criei sozinha. A vida também educa, moço, e às vezes ensina mais nas batidas do que nas vitórias." Fernando olhou pela janela. O sol batia nas vidraças do hospital, refletindo um brilho calmo. "Eu achava que sucesso era nunca falhar", confessou. "Mas aquele menino me mostrou o contrário. Sucesso é continuar justo quando tudo tenta te corromper." Dona Lourdes assentiu, os olhos marejados.
Pois guarde isso, moço. O mundo anda cheio de gente que conserta carro, mas pouca gente que conserta o próprio coração. Fernando sorriu. A senhora fala como se tivesse vivido 100 anos. Ela riu baixinho. Quase isso. E ainda aprendo todo dia. Naquele mesmo fim de tarde, Kaique voltou ao Ferro Velho depois da visita ao hospital. Seu Raimundo o esperava sentado sobre um tambor, com uma garrafa de água e 2 copos de alumínio. "E então, como tá a véia?" perguntou o velho com o tom rouco de quem fingia não estar preocupado. "Tá bem, os médicos disseram que vai poder ir para casa logo", respondeu o garoto, abrindo um sorriso cansado. O velho levantou o copo. "Então a gente brinda com água mesmo. Saúde é luxo que vale mais que qualquer carro." Kaique brindou junto. O som dos copos batendo ecoou suave entre as pilhas de sucata como um pequeno rito de vitória. Depois de alguns segundos, o menino olhou em volta. O galpão, as peças, os motores silenciosos. "Sabe o que eu pensei, seu Raimundo?" "O que, rapaz?" "Que eu quero continuar aqui, mas não só consertando coisa velha. Quero transformar isso aqui num lugar onde os outros aprendam também. Tipo uma escola." O velho arqueou as sobrancelhas. "Escola?" "É, oficina-escola. Para ensinar quem não tem dinheiro para estudar, quem vive de catar peça como eu vivia. A gente podia arrumar umas ferramentas velhas e começar pequeno. Ensinar a escutar o som certo das coisas." Seu Raimundo olhou por um longo momento, entre surpreso e orgulhoso. "Você fala bonito demais para um menino de 13 anos. Kaique riu. "Não é bonito, é o que eu sinto. Eu aprendi a ouvir motor. Agora quero aprender a ouvir gente." O velho sorriu balançando a cabeça. "Então parece que quem virou mestre foi você." O garoto olhou para o horizonte, onde o sol se despedia atrás das pilhas de ferro. O céu refletia tons de laranja e cinza, como metal aquecido. O Ferro Velho, por tanto tempo símbolo de restos, agora parecia um berço de recomeços. Alguns dias depois, Rogério passou por ali. Estava diferente. O cabelo despenteado, o olhar cansado. Trazia uma mochila nas costas e o peso da vergonha nos ombros. Parou do lado de fora, observando de longe o menino mexendo num motor junto com seu Raimundo. Não teve coragem de se aproximar. Apenas ficou parado, ouvindo o som ritmado das ferramentas. Por um instante quis entrar, quis pedir desculpa, mas as palavras não saíram. Deu um passo para trás, respirou fundo e foi embora devagar. Mesmo sem vê-lo, Kaique levantou o rosto por instinto e olhou na direção da rua vazia. Não viu ninguém, mas ouviu algo. Um som metálico leve, ecoando no vento como um motor tentando voltar a funcionar. Sorriu. "Ele vai se encontrar também", murmurou. Seu Raimundo, sem entender, perguntou: "Falou o quê, menino?" "Nada, não. Só escutei um barulho bonito." O velho riu, voltando ao trabalho. E o garoto continuou apertando os parafusos com precisão enquanto o sol se punha atrás do Ferro Velho, agora mais vivo do que nunca. O dia amanheceu calmo no Ferro Velho. O som dos passarinhos se misturava ao tilintar das ferramentas. Kaique estava organizando peças quando ouviu passos lentos se aproximando. Virou-se e ali estava Rogério, com o semblante abatido e as mãos vazias. O ex-mecânico parecia menor do que nunca. As olheiras fundas denunciavam noites sem dormir, e o macacão, antes impecável, agora estava amassado e sem logotipo. Por um momento, os dois ficaram apenas se olhando. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Rogério abaixou a cabeça e falou com voz rouca: "Eu não vim me justificar, só pedir perdão." Kaique manteve o silêncio, limpava as mãos num pano sem interrompê-lo. "A vida me ensinou o que o motor já sabia", continuou Rogério, com um sorriso triste. "Quando a gente força demais, quebra o que é bom." O vento soprou devagar, levantando poeira. O velho, seu Raimundo, que observava de longe, deu um passo atrás e deixou os dois a sós. Rogério respirou fundo.
Você não merecia o que eu fiz. Eu queria aparecer, mostrar poder e acabei me perdendo. O pior é que quando todo mundo foi embora, percebi que o silêncio pesa mais do que qualquer derrota. Kaique o ouviu com atenção. Os olhos do menino eram serenos. Não havia raiva neles, apenas compreensão. Demorou um pouco antes de responder. Todo motor quebra quando o dono esquece de ouvir o som certo. A gente também é assim. Rogério assentiu, sem coragem de erguer o olhar. Kaique respirou fundo. Não posso apagar o que aconteceu, mas posso seguir em frente sem carregar peso. Deu um passo à frente firme. Se quiser, tem espaço aqui. A gente está montando uma oficina-escola. Pode vir ensinar também. Quem sabe juntos a gente conserta mais do que motores. Rogério ficou paralisado. Os olhos marejaram. Baixou a cabeça, emocionado, e murmurou com dificuldade. Talvez um dia eu mereça isso. O silêncio que se seguiu foi leve. O som distante de um motor antigo preencheu o ar, regular e harmonioso, como se o próprio ferro velho respirasse em paz. Kaique observou o homem se afastar devagar pela estrada de terra. Depois, voltou ao trabalho, ajustando uma pequena peça enquanto o sol refletia no metal, transformando o lugar em um espelho de recomeços. Dias depois, o carro azul voltou a cruzar o centro cívico. O sol refletia no capô como se o próprio céu quisesse aplaudir. O ronco firme do motor ecoava entre os prédios, limpo, confiante. O mesmo som que um dia silenciara a multidão. Do outro lado da avenida, Kaique empurrava seu carrinho, agora cheio de ferramentas novas, arrumadas com cuidado. As pessoas o cumprimentavam com respeito. Ele apenas sorria, sem pressa, com a serenidade de quem já entendeu o valor das pequenas vitórias. No hospital, Dona Lourdes estava prestes a receber alta. Sentada na cadeira de rodas perto da janela, ouviu o som distante do motor e fechou os olhos. Um sorriso suave se formou em seus lábios. Esse é som de motor feliz, meu filho. Kaique, ao lado dela, segurou sua mão com carinho. É, vó. E ele tá batendo em 2 corações agora. Ela riu baixinho, emocionada, e apertou os dedos do neto. O mundo parecia mais leve. Do lado de fora, o vento trazia o eco do motor misturado ao murmúrio da cidade. Uma melodia simples, feita de superação e amor. E vitória de Kaique não foi sobre o motor, foi sobre a dúvida. Porque há pessoas que não precisam de diploma para entender o que o mundo tenta esconder no barulho. Às vezes, basta ouvir com o coração. O carro desapareceu ao longe. O ferro velho, o hospital e as ruas voltaram ao seu ritmo. Mas para quem soubesse escutar, aquele som continuava ali, pulsando, vivo, eterno, como o som de um coração feliz. E aí, o que você achou dessa história? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos adorar saber. Aproveita e deixa o seu curtir e se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias. Nos vemos na próxima.